Olá pessoal, tudo bem por aí? Uma boa tarde para todos vocês. Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Obrigada pela companhia mais uma vez. Eu continuo com vocês essa semana, enquanto a Marcela se cuida em casa, pessoal. Ontem ela descobriu que está com dengue, mesmo tomando todos os cuidados que a gente sempre fala aqui, inclusive. Ontem ela até postou nas redes sociais dela um recadinho contando, e alertando também as pessoas, mesmo usando repelente, se cuidando em casa, ao sair de casa também, a situação está crítica, Então fica o alerta para a gente se cuidar também, vocês aí de casa se cuidarem também. Mas o importante é que ela está bem, está sob controle. Enquanto isso, eu conto com a companhia de vocês, com as mensagens, também com a parceria para a gente fazer junto aqui o jornal, combinado? E hoje tem bastante notícia, coisa boa por aqui, então participe, mande pra gente a sua mensagem, o seu recadinho pelo nosso WhatsApp, que você já conhece. Eu vou repetir, tem aí para vocês também, hein? 99752-4005. Hoje tem muita notícia boa, inclusive uma dica de segurança importante, com o Eduardo Oliveira, que é o nosso especialista em internet. Vamos falar sobre assédio virtual, é um assunto muito sério, tenho certeza que muita gente já passou por isso. Tem dúvidas, então é só mandar mensagem pra gente que ele responde ao vivo, tá bom? Então seja muito bem-vindo à nossa Hora do Vale, hoje aqui comigo e durante a semana também, tá? Aproveito para mandar um beijo para Marcela, que ela deve estar assistindo a gente, acompanhando a edição de hoje, tá bom? E a gente já começa, pessoal, porque a polícia prendeu hoje um homem suspeito de fazer um motorista de aplicativo, uma motorista, refém, e agrediu ainda a mulher durante o assalto em Taubaté. O Pedro Coralha já fala ao vivo com a gente, meu querido, boa tarde. Foi isso mesmo, né? Exatamente, Camila, bom dia para você, para todos que nos acompanham, Esse caso aconteceu recentemente e agora a Polícia Civil de Taubaté conseguiu localizar e prender, o suspeito de ter feito essas ações, uma viagem que seria para Pindamonhangaba. Ele então foi e acabou subtraindo aí celulares, dinheiros, enfim. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer a informação completa e também a palavra do delegado de Taubaté, Camila. Perfeito, Pedro. Eu falei boa tarde para você, mas olha, meio-dia, 11h33, eu estou no meio-dia e já estou me adiantando. Até já, querido, a gente já se fala, tá bom? Obrigada. Até já. E a Prefeitura de São José dos Campos decretou situação de emergência de epidemia de dengue na cidade. O alerta foi divulgado no Diário Oficial do município. O boletim epidemiológico contabilizou até a semana passada 3.704 casos confirmados e 2 mortes. Daqui a pouco a gente explica tudinho para vocês, tá? E uma família pede ajuda para encontrar uma jovem de 21 anos que desapareceu em Ubatuba. Letícia Vieira, Ventura, ela foi fazer uma visita, na última quarta-feira e foi na semana passada, E segundo parentes, a Letícia, ela esteve na casa de uma amiga e desapareceu, Nós conversamos com o Leandro, o pai dela, e ele está muito abalado. Vamos ver. Minha cabeça está a mil, cara. Entendeu? Eu não tô comendo direito, não tô desesperado, cara. Eu acho minha filha, cara. Deus, não sei o que fazer nem na minha vida, não sei, cara. Eu tenho outra filha também, de 13 anos, do meu relacionamento atual, que é a minha atual mulher, que a gente mora junto há 13 anos, e eu tive que deixar eles lá sozinhos também, tô preocupado, entendeu? E não tô podendo trabalhar, cara, não tô. Então, minha vida virou de cabeça para baixo, cara. Quando eu achar minha filha, eu não vou ficar sossegado, cara. Então, porque. Não sei, cara, não sei explicar. Não existe pra ninguém, cara. Desesperador. Acho que só quem é pai, é mãe, ou tem alguém que ama muito, que cuida, que imagina o sofrimento dessa família. Acho que independente de qualquer situação,
Eu vejo, né, tenho visto pelas redes sociais, a gente aqui na redação tem acompanhado essa história e acho que a cidade inteira, né, está tentando ajudar a família, buscando informações, compartilhando inclusive os telefones dos parentes, para caso alguém tenha visto a Letícia, tenha, né, saiba de alguma informação, para que avise a família. A gente vê a situação do pai desesperado, depois que ele falou com a gente pelo telefone, gravou a entrevista com a gente pelo telefone, ele foi para a delegacia para tentar mais informações. Então a situação é de desespero. Então, se alguém tiver alguma informação, tenha visto até a Letícia em outra cidade, né? Ubatuba é tão pertinho aqui das outras cidades, de Taubaté, né, tenha visto aqui em São José ou qualquer outra cidade do Vale, avise. Tem o telefone 190, que é o telefone da polícia, tem as redes sociais também, que pode ajudar a família a encontrar a Letícia, ter uma notícia sobre ela, né, para dar né, uma força para a família, para chegar ao fim esse desespero, encontrá-la, né, poder ajudá-la. A situação é muito complicada, é muito triste, né? E a Polícia Civil prendeu, né, um homem suspeito de fazer uma motorista de aplicativo refém e agredir essa mulher durante um assalto em Taubaté. Ela passou, pessoal, momentos de terror quando isso aconteceu. Foi bem no mês passado, a gente contou essa história aqui na época, ela ficou assim num estado de nervo muito grande, não quis nem dar entrevista pra gente, isso foi muito né, a gente compreende a situação pelo medo que ela passou. E a gente vai falar com o Pedro Coralha agora, porque ele está com a polícia e vai poder tentar explicar isso para a gente, ver se ele tem informações novas, né, Pedro? Muito boa tarde para você, meu querido. Vamos saber mais um pouco sobre essa história tenebrosa, né? Isso vem acontecendo com frequência, né? É complicado, né, amigo? Complicado, Camila. Mais uma vez, bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui na Hora do Vale. Uma situação muito complicada, né? Esse caso, nós falamos dele no mês passado, justamente sobre uma motorista de aplicativo que acabou aceitando uma corrida de um suposto cliente, onde ela sairia de Taubaté com destino a Pindamonhangaba. Durante o trajeto na rodovia Presidente Dutra, esse suposto cliente, né, deu ali a voz de assalto, né, enforcou a motorista, utilizando ali um cordão, algo do tipo. Ela acabou perdendo o controle do carro e parou no acostamento, e aí acabou sendo agredida ainda, teve celular roubado, dinheiro, e ficou na mão desse criminoso por 2 horas. Ali realmente momentos de desespero vivenciados por essa mulher. Depois, né, dessa situação toda, a Polícia Civil pegou todas as informações e partiu em busca para localizar e identificar esse criminoso. E que, felizmente, foi identificado pela Polícia Civil de Taubaté. Nós conversamos, né, com o Dr. Vinícius Garcia Vieira, ele que é delegado, né, do DEIC de Taubaté, e trouxe mais detalhes sobre a localização e a identificação deste criminoso. A motorista de aplicativo foi acionada para fazer uma corrida entre Taubaté e Pindamonhangaba. A motorista aceitou essa viagem. O passageiro, um sujeito magro, de pele parda, usando camiseta, calça jeans e chinelo branco, adentrou no veículo. Quando estavam na rodovia Presidente Dutra, o tal sujeito anunciou o roubo, utilizando-se de um cadarço para tentar sufocar a vítima. A vítima perdeu o controle do carro, girou na rodovia Presidente Dutra, felizmente não batendo nem na mureta de proteção, nem em outros carros. Logo em seguida, o algoz, com uma faca em mãos, uma arma branca, restringiu a liberdade da vítima e começou a rodar com ela por cerca de 2 horas. Após, tal sujeito levou os pertences da vítima, o carro, a carteira, os cartões, dinheiro que ela tinha, e liberou as vítimas às margens da rodovia Presidente Dutra. A Polícia Civil, assim que informada do caso, realizou diversos meios investigativos, diversos serviços de inteligência e conseguiu identificar o autor desse crime. Logo que identificado, foi produzido um relatório policial e foi solicitado, junto ao Poder Judiciário, medidas de busca e apreensão e prisão temporária do referido sujeito. As medidas contaram com parecer favorável do Ministério Público e deferimento do Poder Judiciário. Na data de ontem, 25 de março de 2024,
nós conseguimos obter êxito na prisão de tal sujeito, bem como na localização das roupas utilizadas no crime, bem como de dólares, notas de dólares que pertenciam à vítima, conforme narrado na ocorrência. Tal sujeito está preso temporariamente por um prazo de 30 dias para que as investigações prossigam e nós consigamos elucidar de vez esse caso. Camila, mais um artifício, né? Agora se utilizando pela tecnologia, a gente viu inúmeros casos aí de golpes em aplicativos de relacionamento, agora também em aplicativo de transporte, né? Onde você vai de um lugar para o outro e agora a mulher, mais uma vez, sendo vítima de um homem numa situação como essa, no meio da rodovia Presidente Dutra, mas felizmente esse criminoso foi localizado e está agora sob o poder da justiça, Camila. Que bom, né, Pedro, que ele foi pego, mas assim, para a mulher fica o trauma, né, a revolta. Talvez eles escolham até a mulher por achar que uma forma mais fácil para eles, né, de conseguir, pela violência, né, de achar que a mulher é mais fraca, mais frágil, enfim. E o trauma que ela sofreu, ela apanhou, ela foi agredida, ela teve que dirigir por 2 horas com alguém ameaçando ali, né, com arma na cabeça. Enfim, imagina um momento de terror, né? A pessoa ela não tem direito de trabalhar, que ela, né? O que a gente faz? Situação muito triste, muito complicada. Ainda bem que ele foi preso, né? Que a situação aí, que ele continue preso, que ele seja julgado e que ele não saia tão cedo da cadeia, né? E que ela se recupere o quanto antes, que ela consiga procurar uma outra forma de trabalhar, que ela tenha o direito de retomar a vida dela. Mas é uma situação muito triste. A gente torce para que ela se recupere emocionalmente, para que ela consiga se recolocar no mercado de trabalho e seguir a vida dela em paz, que é o direito que ela tem. Querido, muito obrigada, viu? Imagina, Camila, sempre um prazer, até mais tarde. Tá certo. E uma casa pegou fogo no Parque Residencial Nova Caçapava, na cidade de Caçapava, e isso aconteceu hoje, por volta das 6 horas da manhã. De acordo com os bombeiros, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O local foi deixado com segurança. Ainda bem que, apesar do susto, do prejuízo material, né, tudo acabou numa situação menos pior, né? Graças a Deus, tudo acabou bem. A gente traz agora outra notícia de assalto, né? Câmeras de segurança flagraram a ação de um ladrão que invadiu uma sorveteria. Isso foi no centro de São José dos Campos e não foi a primeira vez que essa loja foi alvo de criminosos. Segundo a proprietária, o comércio dela já foi furtado 6 vezes desde a inauguração. Acompanhe. Há 5 anos, a Vitória e o marido abriram esta sorveteria na Vila Diana, em São José dos Campos. De lá para cá, o comércio foi furtado 6 vezes. Estoura minha porta de vidro ou estoura minha trinca, a pessoa entra. Da última vez até deixou aqui, né, desalinhado, porque ele ficou pulando, porque o alarme ficou acionando. Nunca encontrou nada. Ele fica aqui no caixa. Da última vez ele espalhou tudo por dentro para ver se ele encontrava alguma coisa, mas não encontrou. Ele levou, isso que é muito indignante, pilha usadas, R$5 de moeda e algumas pedrinhas que estavam ali embaixo. Só isso, não leva mais nada. Mas o que fica é prejuízo, né? Prejuízo, desgaste, porque o nosso desgaste emocional fica muito, porque está entrando numa coisa que é nossa. Uma coisa que a gente tem amor pelo que a gente faz, e é inaceitável isso. O último crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. Pelas imagens é possível ver o criminoso pulando o portão. Depois ele força a porta de vidro e leva apenas 4 minutos para conseguir entrar. Que era 1h da manhã, eu tenho duas crianças pequenas, então o desgaste emocional entra por isso também, porque a gente tem que sair da nossa casa, deixar 2 crianças pequenas, que é uma de 5 e outra de 2 anos, e vim até aqui para ver o que aconteceu, o coração na mão, será que levaram alguma coisa, será que amanhã vou poder trabalhar? Então fica muito nessa insegurança. Além do sistema de vigilância dentro e fora da loja, a proprietária diz que contratou um segurança particular e reforçou os portões de entrada do estabelecimento.
Mesmo assim, nada parece impedir os criminosos. Mas o que mais deixa a Vitória indignada é que, atravessando a rua, bem ali perto do farol, tem uma câmera do COI, que deveria registrar todos os acontecimentos, mas não é isso que acontece. A segurança não está de prontidão, principalmente dessa última vez que aconteceu o furto. Uma coisa muito falha, porque a gente já foi atrás de segurança pública, a gente não tem resultado, a gente já foi atrás da câmera do COI, a gente também não tem resultado. Aqui no meu comércio tem segurança particular, que às vezes muitas pessoas perguntam, tem, também não tive resultado. Eu não sei mais o que eu faço. Essa banca de jornal, que fica a 100 metros da sorveteria, também já sofreu vários furtos e teve muitos prejuízos. Na última invasão, os bandidos furtaram R$1.000 em chips para celulares. Na época do meu irmão, já entraram aqui, levaram a TV, roubaram algumas coisas. Agora, na minha época, que faz 5 anos só que eu estou aqui, que eu trabalhava fora, então já entrou aqui, levaram um chip. Tinha acabado de comprar no valor de R$1.000. Cansada de abrir tantos boletins de ocorrência, agora a Vitória pede por mais segurança. Eu já investi tudo que eu posso. A próxima vez eu vou fazer o quê? Eu trabalho de verdade, tudo que está aqui é por conta do suor meu e do meu esposo. E aí toda hora eu tenho que ficar aceitando uma coisa dessa. Duro trabalhar assim, né? Engraçado que o rapaz que pula tem energia para pular, para fazer força para abrir porta. Enfim, né? Mas para trabalhar que é bom, difícil, né? Para quem trabalha, paga imposto e ter que lidar com isso pela 6ª vez, bem difícil, viu? Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que quem consulta a Polícia Civil foi verificado que há apenas um registro de ocorrência e que as imagens das câmeras do CSI são encaminhadas às autoridades policiais de investigação quando solicitadas. Pena que dessa vez, então, a câmera não deve ter pegado, né? Aquela câmera de monitoramento do COI é bem difícil. Que pena. Tomara que alguma coisa seja feita, né? Prejuízo é complicado, né? E daqui a pouco você vai ver aqui, na Hora do Vale, a história de mais de 70 animais que estão órfãos em Jacareí. A gente conta essa história bem rapidinho, mas antes, tá? Eu quero mostrar para vocês. Vamos conferir um trecho? Tem um pedacinho, né, pessoal? Dá uma olhada nessa história. Vamos ver, rapidinho. E ela, infelizmente, em menos de 3 meses, o câncer levou ela. E eu não tenho condições, né, como não tinha, de manter um abrigo, jamais, e não tenho condições de tempo também, para poder estar cuidando, e eles precisam de cuidado, eles precisam de adoção. A gente quer que adotem, porque a gente precisa sair do local, a gente tem prazo para sair daqui, e a gente não tem financeiro para nada, para nada. Se você quer ajudar, ama bichinho de estimação, acompanhe essa história daqui a pouco que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Antes eu quero mandar um recadinho que chegou para Marcela, olha, bom dia, adoro acompanhar vocês na telinha, um beijo grande e melhoras para nossa Marcelinha, é da Tânia, viu? Ela só não falou de onde ela é, mas tá aqui, tá dado o beijo. Obrigada, Tânia, um beijo para você também, viu? Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu quero ler a sua mensagem, tá bom? Aqui com todo o carinho da gente daqui da TV Tati para vocês também, viu? Aquele agradecimento pela sua participação todos os dias aqui. Um beijo, 11h48, até já. Vem aí, Decorelas, pequena reforma, grande transformação. A 2ª temporada está cheia de novidades e você não pode perder. Em breve, aqui na TV Tati SBT. Você está assistindo a Hora do Vale, oferecimento CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. GWM Original, bem-vindo ao amanhã, hoje. Cricket Brindes, presentes que impressionam.
Começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais com condições e ofertas imperdíveis para você garantir o seu Volkswagen 0 km. Nivus Highline 2324 de 151.140 por 134.990. T-Cross versões a partir de 113.990 mais taxa zero e em até 36 vezes. Polo Track com bônus de 5.000 mais entrada e em até 60 meses para pagar. Operação de vendas Volkswagen Vale Mais em São José, Taubaté e Caraguá. Vá até uma concessionária ou acesse originalvw.com.br. Ser o que você quiser é libertador. Dance, sensualize, ria alto, forte, delicada ou nada disso. Seja muitas, mas seja sempre você. Jequiti Sabrina Sato. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. Imagine novas perspectivas, novos sonhos e realizações. Chegamos na era da inteligência artificial, dos carros inteligentes e até dos carros voadores. A era que pode unir o antigo com o novo, mas tem algo que não vai mudar, que é a melhor forma de realizar seus sonhos. Vamos juntos imaginar o futuro? Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Comunicar é nossa missão e defender você, o nosso compromisso. Eu, Vinícius Valverde, estou à frente do Tá na Hora Vale. Nossas equipes de reportagem percorrem todo o Vale do Paraíba para ir atrás da notícia e manter você muito bem informado em horário nobre. A partir das 6:30 da tarde, o seu encontro é comigo. Voltamos com a Hora do Vale, agora 11 horas e 51 minutos. A Prefeitura de São José dos Campos decretou situação de emergência de epidemia de dengue na cidade. O alerta foi divulgado no Diário Oficial do município e o boletim epidemiológico contabilizou até a semana passada 3.704 casos confirmados e 2 mortes. A gente tem na tela aí, pertinho de vocês, dá para acompanhar, né? Nós conseguimos ver um pouco dessa evolução dos casos, né? Desde o fim de dezembro até a primeira semana de janeiro deste ano. Isso quando a cidade somava 64 casos da doença. Isso é muito complicado. A gente vê parece que veio uma avalanche, né, do aumento, isso em São José, em todas as cidades da região. Cada hora uma cidade vem com mais aumento de casos e uma sobrepondo a outra, então a situação realmente é muito complicada. Agora a gente vai dar uma olhada também nos números gerais, né, de casos na nossa região. São dados disponibilizados pelo governo do estado de São Paulo. A gente vai dar uma olhadinha nesses dados agora, pessoal. Olha só, 603.869 casos são casos notificados, é isso mesmo? Total de notificados, isso é no estado de São Paulo, exatamente? É isso, né? Quase 50 mil casos confirmados, quase 75 mil prováveis, tá? 25.600 em investigação. 21 óbitos, pessoal. É muito, muito complicado. 58 óbitos em investigação. De dengue, né? Confirmados, quase também 49 mil casos confirmados de dengue, mortes confirmadas por dengue. Muito triste, mas olha, dengue grave, 72 casos, então a gente vê essa situação muito complicada, cada dia uma cidade num estado avançado e é muito triste realmente, situação complicada e os municípios gritando, né, pedindo ajuda. E agora a gente traz aquela notícia que a gente acabou de chamar na nossa passagem de bloco, falando sobre aqueles cachorrinhos, né? 70 animais, cães e gatos que estão órfãos em Jacareí.
Isso porque a tutora deles, né, a pessoa que cuidava deles, morreu isso há poucos dias e os cachorros e gatos estão recebendo cuidados provisoriamente por 2 mulheres que são voluntárias. Vamos dar uma olhadinha para saber um pouquinho mais sobre essa história. São quase 80 animais, entre cães e gatos, que estão sem tutor. A cuidadora foi acometida por um câncer e faleceu no início deste ano. A Cláudia, amiga da Beth, precisou assumir os cuidados destes animais. Ela sempre adotou os animais na rua, a gente estava trabalhando na rua, ela via abandonados, sofrendo, ela recolhia, trazia para cá, ela cuidou deles o tempo todo sozinha, ela nunca pediu ajuda, nunca precisou, graças a Deus. Após a morte da amiga, a Cláudia tem se dedicado 100% aos animais, com um grande objetivo: conseguir um lar para todos eles. E ela, infelizmente, em menos de 3 meses, o câncer levou ela. E eu não tenho condições, né, como não tinha, de manter um abrigo, jamais, e não tenho condições de tempo também, para poder estar cuidando, e eles precisam de cuidado, eles precisam de adoção. A gente quer que adotem, porque a gente precisa sair do local, a gente tem prazo para sair daqui, e a gente não tem financeiro para nada, para nada. A Andréia, que tem experiência no trabalho com animais, topou o desafio de ajudar na causa. A Cláudia entrou em contato comigo porque ela não tem muita experiência nesse lado de adoções dos animais, né? E eu fui entender um pouco melhor e ver a quantidade de animais para a gente tentar fazer um trabalho principal na adoção desses animais, que é o foco hoje desses animais ter um novo lar. Mas chegando aqui, entendendo melhor a situação, eu vi que eles precisam de um pouco mais, porque nós temos aqui animais sem castrar, nós temos animais com câncer de mama, nós temos animais com câncer de testículos. Então, assim, eu acho que vai abranger um trabalho maior na situação, né? Enquanto os cães e gatos não ganham um lar, o abrigo continua em parceria com as cuidadoras. E qualquer ajuda extra será muito bem-vinda. Tem um prazo, né, determinado para desocupar a casa, isso é bem preocupante, porque são 70 animais mais 9 gatos, tá? É quase impossível, pelo prazo que foi dado, retirar os animais daqui. Então, assim, a gente tenta buscar a adoção. São muitos animais idosos, entendeu? Então a gente pede assim para cada um que estiver assistindo, sabe? E tiver um lugarzinho que são animais idosos, que precisa ter um final de vida com dignidade, com qualidade, com amor e carinho que a Beth sempre deu a eles, para que eles não fiquem com um destino incerto. E é muito diferente você adotar um animal. O olhar de gratidão deles é para o resto da vida deles. É de verdade, né? E a gente vê tantas outras situações de animais que são abandonados e depois adotados. Nesse caso não, eles eram todos muito bem cuidados e eles querem que os animais continuem sendo bem cuidados. Então, se você puder ajudar de alguma forma esses animais, os meios, né, de contato para ter acesso a eles estão aí embaixo. Para adotar, entre em contato então pelo telefone. Para doações, o Pix também está aí na tela. Então, se você conhece alguém que gosta de um animalzinho, está aí precisando, né, de uma companhia, é só fazer contato com essas pessoas e, quem sabe, né, dá certo. Existe aí um encontro, né, de quem está precisando de um companheiro e de um cuidador. Quem sabe dá certo e vocês acabam ganhando um amigo, um companheiro, né? E eu quero compartilhar com vocês agora uma notícia que está no nosso portal sobre violência contra a mulher e que é muito preocupante. O número de casos de estupro aumenta 26%, tá? No semestre, né? No primeiro semestre, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. No primeiro bimestre de 2024 no Vale, e no meio desses números tem uma informação que ainda é muito assustadora. Entre esses casos, né, são dos 139 casos de estupro contabilizados em 2024, 97 desses registros são de estupro de vulnerável, quando é praticado contra menores de 14 anos. Então, assim, é muito preocupante, gente. Então, quem quiser ver os detalhes, é só acessar o nosso site, TH+,
thmaisvale, né, .com.br, ou então thmais.com.br/vale, ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que a gente tem. A gente sempre fala sobre violência contra a mulher e quando a gente fala de criança, isso ainda é muito pior. Então, a gente nunca sabe se são mais pessoas que estão denunciando a violência que já vinha sofrendo há muito tempo ou se realmente são mais casos de violência que vêm acontecendo. Mas acompanhe essa reportagem que é tão importante e pode, quem sabe, ajudar muita gente que tem medo de denunciar, né, um agressor, um companheiro agressor. Quem sabe pode ajudar, né, você que está assistindo a gente agora também. O plano de expansão do aeroporto de São José dos Campos foi oficializado ontem com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho. Isso aqui em São José dos Campos. Acompanhe. Há 2 dias do começo das operações aéreas no aeroporto de São José dos Campos, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, junto do vice-governador Felício Ramute, estiveram no local para uma visita técnica que durou cerca de 2 horas. E aqui em São José dos Campos nós pudemos mostrar o potencial do aeroporto, essa construção conjunta. Governo estadual, governo federal, para que a gente possa apontar o aeroporto de São José para o futuro. Um aeroporto que vai ter uma importância ainda maior nesse cenário, se concretizando aqui todos os nossos planejamentos. E essa atuação conjunta é o que faz a diferença para a gente conseguir construir políticas públicas efetivas e construir cidades, estado e um país cada vez melhor. Além de conhecer todo o aeroporto, eles também discutiram uma possível expansão no futuro. A ideia é que o terminal possa virar o 4º aeroporto de São Paulo, além de Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Nós estamos falando numa população de 3,5 milhões de habitantes. Isso significa dizer que na hora que a gente tem um aeroporto estruturado, a gente está descentralizando a aviação, não precisa o cidadão que mora aqui na região ter que se deslocar a 1h30 muitas vezes de distância para poder pegar um voo para Brasília, para o Rio de Janeiro e para outros destinos. Além disso, ele é estratégico, porque em breve a gente vai ter o projeto do governo de São Paulo, que é a ferrovia. Isso vai ajudar muito o centro logístico e no transporte de cargas aqui do aeroporto. Então, esse modal de transporte que está sendo construído, que vai desde a mobilidade de ônibus, como a gente pôde observar, com ônibus modernos e estruturados, modal de cargas, modal de transporte, isso vai fazer com que a gente potencialize muito o aeroporto aqui de São José dos Campos. Hoje, São Paulo comporta 35% de todo o trânsito aéreo do país. De acordo com o governo, já havia essa ideia de construir um novo terminal para assim desafogar o trânsito nos outros aeroportos. Para a região, a vantagem é geração de novos empregos e turismo mais aquecido na Serra da Mantiqueira e no litoral norte. Então a gente quer, a partir de agora, depois da Gol iniciando essa operação, ampliar cada vez mais o número de voos aqui no município, sobretudo atendendo a região que representa mais de 3,5 milhões de habitantes. Eu digo sempre que na hora que o avião pousa, a cidade e a região decola e é fundamental para o Brasil. Outra novidade anunciada foi a venda de voos comerciais direto para Salvador já em julho. As expectativas, são boas e positivas, e ter também outras companhias fazendo voo aqui. De acordo com o diretor comercial do aeroporto, as negociações para a expansão ainda estão acontecendo a longo prazo. Tem que pensar em infraestrutura para daqui a 5, 10, 15 anos. E é exatamente esse o exercício que nós fizemos aqui hoje. Nós já temos uma área definida para a expansão do aeroporto. O aeroporto de São José tem condições de ser o 4º aeroporto da Terminal São Paulo. Nós temos espaço para isso, temos uma estratégia para isso e a colocação desse aeroporto é muito importante para ajudar São Paulo a desafogar o seu tráfego aéreo. Foi tudo isso que foi conversado hoje aqui, foi discutido hoje aqui e a partir de agora nós daremos aí sequência às tratativas, às negociações para tornar isso uma realidade. Tomara que seja logo, né? A chamada revisão da vida toda nas aposentadorias agora não é mais aceita. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal e deve afetar as ações que estão em andamento. Acompanhe essa entrevista. O que muda com essa decisão é porque, como eles julgaram as ADINs declarando constitucionais, aquele processo de 2022 que eles estavam votando favorável à tese dos segurados, dos aposentados, com essa nova decisão cai-se aquela
de 2022, e aí então ficou determinado que não terá direito à revisão da vida toda. A revisão da vida toda, aqueles trabalhadores que trabalharam antes de 1994, por que 1994? Aí, o ingresso do Plano Real, em julho de 1994. Então, aqueles trabalhadores que trabalhavam, tinham seus recolhimentos para o INSS, quando vieram se aposentar, a lei dizia que só poderia utilizar-se de 80% da média dos valores a partir do Plano Real, a partir de julho de 94. Isso é uma lei de 99. Porém, existia uma lei anterior que determinava que não, que o cálculo de valor de benefício seria pela vida toda, seria por toda a contribuição do trabalhador. Então, teve essa discussão jurídica. E agora, sim, então, com a decisão do STF, entendeu pela constitucionalidade desse novo artigo, que diz que, então, só vai valer para cálculo de benefício aquelas contribuições de 94, julho de 94, para frente. Então, quem se aposentou e já trabalhava antes de 94, aquelas contribuições não são utilizadas no cálculo de benefício. Agora eu vou ler umas mensagens que chegaram aqui pra gente, olha. A Luísa de São José falou sobre aquela reportagem que a gente mostrou sobre os assaltos em São José. Ela falou o seguinte: ficamos indignados com tanto assalto, mas infelizmente para o governo atual, roubo é um meio de sobreviver. A Carmen do Satélite manda um recadinho para Marcela. Oi, Marcela, força aí, fica bem logo e se cuida. Obrigada, viu, Carmen, pelo carinho com a Marcela. Tenho certeza que ela vai receber. A gente vai mandar sua mensagem para ela, tá bom? Boa tarde, tudo bem? Manda aí, manda oi, Rose do Mário e Mário da Rose de Jacareí, Parque Meia Lua, catadores de reciclagem. Olha, queridos, muito obrigada pelo carinho de vocês. Sempre vejo as mensagens que vocês mandam para a Marcela. Muito obrigada, viu? Também vou mandar um oizinho de vocês para a Marcela com muito carinho. E a Aninha, acho que é Aninha, acho que é isso mesmo. Ela conta que todo mundo, a família dela pegou, acho que foi pegou dengue na cidade dela, em Jacareí, também no Parque Meia Lua. Obrigada pelas mensagens, todos vocês que participam com a gente com muito carinho, participam com a Marcela. E nessa semana também eu conto com o carinho, com a participação de vocês. Combinado? E logo mais tem o quadro Proteja os Seus Dados. E o assunto de hoje é muito sério, hein, gente? É assédio virtual. Você sabe o que é isso? Daqui a pouco o nosso consultor Eduardo Oliveira explica tudo pra gente. Você também pode participar mandando uma mensagem, sua dúvida pelo WhatsApp 99752-4005. A gente volta daqui a pouco. Até já. Nas noites de segunda a sexta, programa do Ratinho. Ué, qual é o recheio desse ovo? É de barato. É Páscoa no Auto Shopping Andrômeda. É preço baixo e chocolate na concorrência. Sandeiro por R$ 49.900. Tá barato. Greta, com 8 mil de desconto. Tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Corretor de imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira a regularidade do seu corretor de imóveis no aplicativo do Cresce. Para sua proteção nas transações imobiliárias, consulte sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do SBT com apoio do Cresce SP. Ao adquirir o Vale Cap, você ajuda a FEAPAI cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é só dinheiro! No quarto sorteio, R$200 mil. E tem mais! Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 200 mil, isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Conheça o GWM Raval H6, versões a partir de 224 mil com teto solar. O SUV híbrido mais premiado de 2023 na GWM original tem taxa zero com 60% de entrada, mais saldo em 24 vezes. Comece o ano com o SUV mais vendido do Brasil na GWM original em São José dos Campos. Hello tomorrow! Acesse originalgwm.com.br e viva o amanhã hoje.
Você toparia fugir? Sim. Então tem que ser logo, porque senão eu perco a coragem. Ai, será que vai dar certo? Uma coisa pode atrapalhar. Eu amo muito você. Dá um abraço. O peso. Você é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Na consciência. A alegria da minha vida é estar perto de você, te ver feliz. Vem cá. Hoje, 8h30 da noite, a infância de Romeu e Julieta. O Conselho da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte se reúne hoje para escolher o novo diretor executivo da entidade, que representa 39 municípios da nossa região. E a gente volta a falar ao vivo com o Pedro Coralha, que acompanha essa reunião. Oi, Pedro, conta pra gente a novidade. Olá, Camila, mais uma vez bom dia para você. Bom dia não, né? Agora meio-dia já. Boa tarde, Camila. Você, todo mundo ligado aqui na Hora do Vale. Estamos em Taubaté, onde acontece, né, essa reunião entre as lideranças, os prefeitos dos municípios aqui do Vale do Paraíba, representadas na Anvale. Eu vou conversar agora com o prefeito de Cruzeiro e também presidente da Anvale, Thales Gabriel. Prefeito, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Queria que o senhor falasse, né, sobre a importância, né, dessa união de forças entre os municípios aqui do Vale do Paraíba. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Primeiramente, uma alegria muito grande estar aqui, né, nessa reunião. Foram mais de 20 cidades representadas aqui nessa reunião. Contando aí um pouco da Anvale, são 2 anos já de formação da Anvale, que tem o condão aí de trabalhar as políticas públicas regionalizadas. Então hoje a gente reuniu aqui os representantes das cidades, nossa deputada federal que está assumindo agora, a Lorene, nosso representante do DEINTER, né, nosso diretor do DEINTER local, que é o Dr. Múcio, falando um pouco sobre segurança pública, enfim, temas importantes que diz respeito à nossa comunidade. O que já foi apresentado hoje, assim, para quem está em casa sabendo? O que já foi apresentado? Alguns dados também, falando sobre a segurança, muito importante aqui para o nosso Vale do Paraíba, né? Sem dúvida, a ideia é trabalhar todas essas políticas públicas de forma conjunta, como região, como Vale do Paraíba. Então, nesse sentido, o Dr. Múcio já trouxe para nós aqui grandes novidades, como a muralha eletrônica que vai ser instalada nos municípios aqui da região, os números já em baixa na questão da violência na nossa região, que é muito importante também, e obviamente toda a questão da saúde pública, da educação, as câmaras temáticas da Anvale que foram apresentadas e já os seus resultados efetivos em cada município, fazendo com que a região seja mais, obviamente, produtiva e, consequentemente, tenha melhor qualidade de vida. E também foi apresentado mais um diretor aqui hoje da Anvale, vai ser colocado? É isso. A gente fez uma alteração, né? Nosso diretor executivo é o Décio Sato. O Décio Sato vai agora para Ubatuba, tem um projeto lá para tocar. E a gente apresentou hoje aqui o nosso novo diretor executivo da Anvale, que é o Clodomiro Júnior, que já foi prefeito de Santo Antônio do Pinhal e que agora é o responsável por tocar essas políticas públicas regionalizadas conosco aqui na Anvale. E agora, né, com todos os municípios reunidos, né, o que a população do Vale do Paraíba pode esperar justamente da Anvale, né? Pode esperar aí que as cidades possam crescer juntas? Exatamente. O que a gente pretende, até por conta mesmo dessa subrepresentação que a gente tem por conta de deputados federais e estaduais, é uma região muito grande e ainda subrepresentada. Então a Anvale, com a união dos prefeitos, com a união das cidades, ela demonstra uma força política junto ao governo do estado e também ao governo federal para que nós possamos ter melhores resultados aqui para a região do Vale do Paraíba. Então essa é a união que está sendo pautada aqui já há 2 anos, para que os prefeitos dessas 39 cidades estejam juntos buscando melhorias para a nossa população. Perfeito. Thales, muito obrigado por nos atender. Bom, Camila, esse é o cenário, né, que a gente encontra aqui hoje, né, dos 39 municípios da nossa região, 20 trouxeram seus representantes, estão presentes aqui. A TV Tati SBT também está presente, marcando seu espaço, mostrando sua marca e trabalhando em conjunto, lado a lado com os municípios, né, para a gente poder trazer também aqui as boas notícias que acontecem em toda a nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também no Litoral Norte. Camila, é contigo no estúdio. Que ótimo, Pedro. Muito obrigada pela participação, viu? Um abraço para você e uma ótima tarde. Tem uma palavra que a gente ouve bastante na TV, no ambiente de trabalho e também nas redes sociais, assédio. O assédio virtual existe e pode passar despercebido se você não se proteger, também não proteger seus dados. O Eduardo Oliveira te explica por quê.
Olá, Eduardo, muito prazer conhecê-lo e fazer hoje a entrevista com você aqui no quadro, aprender. Bom dia, Camila, bom dia, prazer é todo meu. Obrigada, querido. Aqui na ausência da Marcela, a gente vai bater um papo hoje e eu gostei muito desse tema porque eu acho ele bastante polêmico, né? E realmente assédio virtual, a gente ouve muito falar hoje, tem muitos exemplos, inclusive, para a gente mostrar, né? Pois é, o assédio, bom, em primeiro lugar, um beijo, Marcela. Um beijo, Marcela. O assédio é uma coisa horrível. Nós escutamos no dia a dia situações de assédio em todo lugar. Assédio por palavras, assédio por gestos, por comportamentos que são inadmissíveis. Então, o assédio, em primeiro lugar, é uma conduta abusiva. É uma conduta abusiva de alguém contra outro alguém, por comportamento, por gestos, por palavras. Quando nós falamos de um assédio virtual, que é uma forma de assédio também, na verdade o assédio virtual é com o uso da tecnologia, através das mídias sociais, através de um WhatsApp, através de um Instagram. Existe sim, assédio virtual é uma realidade. Exatamente. E é muito assim, hoje principalmente os artistas, eles são muito expostos, né? A vida pessoal deles é muito exposta. E eles são principalmente o alvo, ou talvez o exemplo mais próximo que a gente tenha, né? Nessa realidade, talvez. Todos nós hoje ficamos expostos através das mídias sociais. Bom, os artistas então, a chamada PEP, a pessoa de elevada exposição pública também. E isso leva a que, de um outro alguém, criminosos, porque é crime, acaba por efetuar um assédio, principalmente ao público feminino. E esse assédio se dá de várias formas, não é? Através do envio de imagens, através do envio de mensagens. E não é um envio de uma mensagem agradável, é um envio de uma mensagem repugnante. Então, esse tipo de assédio virtual, na verdade, ele não é um crime, ele é uma contravenção penal, mas ainda assim acaba por ser uma coisa absurda que acaba por acontecer. Eu vou trazer aqui um caso, compartilhar convosco. Se nós nos lembrarmos, há alguns anos atrás, 2011, uma atriz, Carolina Dickmann, ela sofreu um problema de invasão do seu próprio dispositivo virtual, celular. Em 2012, deu origem à Lei Carolina Dickmann. E a Lei Carolina Dickmann, ela é muito usada no judiciário, nessa forma de assédio. Por quê? Porque não é permitido que um outro alguém invada o celular de outra pessoa sem consentimento. Não é possível que alguém acabe por vazar fotos íntimas que afetam a dignidade sem consentimento. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela é muito utilizada hoje, muito falada, porque essa forma de abuso e de assédio, ela não é permitida e tem uma regulamentação. E essa regulamentação deve ser usada também. E de que forma que as pessoas têm acesso a essas nossas informações, né? Porque acredito que assim, é um sequestro de informação e a pessoa, como que ela consegue ter a ponto dela fazer esse assédio, né? E te colocar numa situação de risco, né? Minhas informações estão sendo divulgadas sem o meu consentimento. Então, existe aqui duas formas. Existe o assédio e a importunação. Né? São duas formas de uma exposição, de um abuso, de uma conduta abusiva. Ninguém pode fazer isso, nem importunar, nem o assédio. Então, quando isso é feito, obrigatoriamente você, se em algum momento já foi assediado, virtualmente falando, né? Denuncie, em primeiro lugar, denuncie. Denuncie se é no local de trabalho ou denuncie se é fora do local de trabalho através de um boletim de ocorrência. É a primeira necessidade de ser feita. Assédio não é uma coisa normal. Assédio é uma conduta abusiva. E não somente nas redes sociais que é feito, mas vou dar aqui um outro exemplo. Câmaras. Quando nós andamos num shopping, tem câmaras de vigilância. Quando nós estamos no aeroporto, tem câmaras de vigilância. Quando levamos o nosso filho na escola, tem câmaras de vigilância. Então, as câmaras de vigilância hoje, elas são legalmente permitidas dentro de um ambiente de trabalho, mas elas também podem servir para um assédio. Porque fica a pergunta, quem tem acesso às câmaras? Será que essa empresa que tem câmaras cumpre a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados? É necessário de cumprir essa legislação, porque quando temos uma câmara que nos vigia, e muitas das vezes é para o bem, mas fica a dúvida, que é o seguinte, é necessário existir uma informação de que este ambiente é monitorado por câmaras. Em caso de alguma necessidade, ligue para aquele 0800, que é um canal obrigatório.
Então, até para ter câmaras, é necessário alguma regulamentação que a empresa necessita de seguir, de se obrigar. Lei Geral de Proteção de Dados. Porque onde ficam as nossas fotos no meio disso? Quem tem acesso a elas? Quando elas são destruídas, eliminadas? Então, ficam algumas perguntas no ar que, na maioria dos locais, isso não existe. Exatamente, curioso. E agora me fez pensar até naquelas câmeras que a gente tem de segurança que a gente põe na frente da casa da gente. Tem uma que você põe, às vezes, do lado de dentro, ou você põe do lado de fora para a rua, né? Tem, filma carro, placa de carro, às vezes no próprio comércio, né? Hoje a gente, inclusive, tem acesso a essas imagens, os jornalistas, você vê as emissoras de televisão, têm acesso a essas imagens como para mostrar, para ilustrar uma reportagem. Não é proibido essa câmara num ambiente profissional, não é proibido, mas obedece a algumas regras que as empresas, quem coloca essas câmaras, tem que seguir. Vale lembrar também que desde 2022, no finalzinho de 2022, saiu uma regulamentação excelente, que é a Lei 14.457, de 22. E ela combate o assédio moral, sexual e outras discriminações no local de trabalho. Mais uma vez, nós a falar de assédio. E essa lei que obriga as empresas também a cumprirem algumas etapas, alguma regulamentação, nas quais, mais uma vez, uma plaquinha, que é o chamado canal de denúncia. Se eu tenho algum problema de assédio num local de trabalho, eu tenho um 0800 para que eu ligue, é o chamado canal de denúncia independente. Ou seja, uma forma de prevenção para que não se repita, para que não seja constante. Então, nós temos várias legislações que hoje protegem a mulher respectivamente ao assédio. O que é que nós precisamos? Que as empresas cumpram. Precisamos que seja mais visível para que a mulher se possa defender. Perfeito. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? E quem sabe a Marcela aqui volta para a semana que vem com muita energia para poder levar, né, a Hora do Vale, está aqui de novo para participar com você. Com certeza que sim, as melhoras, Marcela, e obrigado aqui hoje contigo, Camila. Muito obrigada, que satisfação. Querido. Obrigada, viu? Uma ótima semana para você também, viu? Para nós. Obrigada. Até a próxima. E a temperatura deu uma caída, não deu? Deve cair mais um pouquinho, segundo a previsão do tempo. Vamos ver então como ficam as temperaturas no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Acompanhe. Em São José dos Campos, a tarde ficará nublada e com possibilidade de chuva. A temperatura não passa dos 28 graus. Em Pindamonhangaba, terça-feira será um pouco mais fresca, com máxima de 25. Em Piquete, a previsão de chuva à tarde e à noite. E a temperatura não passa dos 23 graus hoje. E na Serra da Mantiqueira, à tarde com máxima de 21 graus em Santo Antônio do Pinhal. Quero saber quem aí já está sonhando com chocolate, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer. Você sonha só mais um pouquinho, tá bom? É que a Beatriz Plaça, danadinha, foi para a Serra da Mantiqueira e já deve ter experimentado um monte de chocolate. Já antecipou a Páscoa dela. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Se eu não achar um rim logo, eu vou bater as botas. Eu já sei o que fazer. Deve, eu tô grávida. Liga pra mim. Lodge, é você, pai. Roceiro do Correio, 1991. Seu filho tá grandinho e tem rins grandinhos. Podemos achar essa garotinha. Hoje, 11 da noite. Nós dois somos um estouro. Debi Lloyd 2. Eu tenho que ver isso. No Cine Espetacular. Você está assistindo a Hora do Vale, oferecimento CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. GWM Original, bem-vindo ao amanhã, hoje. Cricket Brindes, presentes que impressionam. Eu comecei a sofrer quando eu casei. E no início a gente acha que isso não é bem uma violência. Ela pensava que isso não fosse mais acontecer. Mas piorou. Ela foi agredida grávida. E achou até que ia perder a própria filha. Esse sofrimento durou 16 anos. Mas tudo que eu queria
era ter conseguido denunciar antes. Denuncie a violência contra a mulher. Todas as vozes fazem a diferença. Corretor de imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira a regularidade do seu corretor de imóveis no aplicativo do Cresce. Para sua proteção nas transações imobiliárias, consulte sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do SBT com o apoio do Cresce SP. Me diz uma coisa, você é do time chocolate meio amargo ou ao leite? Pois é, a Páscoa está batendo na nossa porta e olha, já tem muita gente na expectativa e eu sou uma delas, viu? E um dos lugares mais conhecidos pela diversidade da produção de chocolate é Campos do Jordão. Por isso, nessa época do ano, a cidade fica bastante movimentada. Milhares de turistas vêm de longe até para saborear o famoso doce da nossa região, claro, o comércio comemora. Campos do Jordão, então, minha gente, a Beatriz Plaça foi até lá conferir. Acompanhe. O Tiago veio da Bahia para conhecer Campos do Jordão e, claro, não poderia deixar de experimentar o famoso chocolate. Gostou do chocolate de Campos? Sim, muito gostoso, muito delicioso. O Cleverson e a esposa Letícia também vieram de longe. Eles são de Maringá, no Paraná. Por lá, as temperaturas estão batendo os 40 graus. Nós fomos em Aparecida e decidimos vir em Campos do Jordão, uma vontade de conhecer um lugar novo, gostoso. Acabamos vindo para cá, que lá em Maringá tá um sol para cada um. E o chocolate realmente é totalmente diferente, o sabor é muito gostoso. E com uma temperatura bem abaixo dos 40 de Maringá, o Cleverson pode experimentar uma das bebidas mais procuradas de Campos do Jordão. Tá aprovado, eu quero provar todos os modelos de chocolate, porque a gente fica naquela intenção, será que é gostoso, será que não é, né? E quero provar todos eles, todos os modelos. Além do chocolate quente, que conquista todos os turistas nesse friozinho, nesta loja em Campos do Jordão, os chocolates mais vendidos viraram ovos de Páscoa. E a expectativa para a data só aumenta. Todo ano a nossa expectativa da Páscoa é muito grande. É o começo da nossa temporada. Então a gente acredita esse ano que aumenta em torno de 5 a 10% o nosso movimento. Além das mais de 150 versões de chocolate, tem ovo de Páscoa para todos os gostos. E sabe o que mais? É tudo artesanal. Tudo pintado à mão, feito à mão, desde a temperagem do chocolate. Então é 100% artesanal. Tem muita diferença de um produto artesanal para industrializado, né? É uma grande diferença no paladar, totalmente. O nosso carro-chefe é o fundi e o nosso chocolate a peso. Tanto é que esse ano a gente fez dos nossos melhores bombons os nossos ovos recheados, que é o bombom de leite ninho com Nutella, o bombom de creme de baunilha com amarena. E quem conhece a cidade, prova as delícias feitas de chocolate, já tem vontade de voltar para curtir as atrações da alta temporada. Para curtir mais o frio ainda. Brincadeira, hein, Beatriz? Só para deixar a gente com vontade de experimentar, hein? Bom, vou agradecer já as mensagens carinhosas. Primeiro da Cristiane de Taubaté. Um beijo, Cris. Ela adorou o quadro, sobre a proteção de dados de hoje, muito legal. A Silvia de Tremembé também mandou mensagem. Joyce de Taubaté, acompanho sempre os quadros. Ela diz que é muito importante falar sobre proteção de dados. Obrigada por trazer informações para a gente. Muito obrigada, viu, por assistir a gente. Olá, ótima tarde. Gosto muito da maneira em que vocês abordam os assuntos. Obrigada por nos colocar a par do que acontece aqui no Vale, a sul de Jacareí. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E um beijo para você, tá? Fique com Deus. E olha, a gente termina com as mensagens aqui para começar com outro tipo de informação do esporte, com ele que sabe tudo de esporte aqui da nossa região. Não é mesmo, querido? Boa tarde.